Olá, estamos começando mais uma edição do Gente.com e hoje eu recebo uma atleta que ajudou a firmar o nome do Brasil no basquete mundial. Ela foi jogadora da seleção brasileira quando vencemos o Campeonato Mundial Feminino em 94 na Austrália. O título acaba de completar 20 anos e ainda é inédito. Eu converso agora com Dalila Bulcão, que hoje ensina basquete para crianças de escolas públicas aqui em Curitiba. Dalila, você que também é curitibana, né? Sim, sou nascida Prazer aqui, falar sim. com você. Nossa, Trouxe ali prazer é as todo medalhas meu. para a gente ver, a camisa da época do título histórico, que Sim. ninguém nunca vai esquecer, um título ainda inédito, como eu falei há pouco. Então vamos começar contando a sua história, Dalila, porque você caiu nessa seleção quase que por acaso, foi de Foi. repente, foi uma grande surpresa para você mesma na época. Foi, sim. Eu morava fora, né, nos Ah, Estados Unidos, estava estudando lá, jogando universitário. Eu tinha bolsa de estudos e tudo mais. já estava há 5 anos nos Estados 5 Unidos. anos já, estava me formando na faculdade, né? Na verdade, são 4 anos que a gente ganha bolsa, mas eu fui redshirt. Redshirt é quando você não fala a língua, né? E você tem que aprender, e daí você tem um ano que você só treina e não joga, não participa dos jogos. Então, foi sorte minha porque eu ganhei um ano extra, né? A mais do que o normal. Então, aí, nesse último ano, meu pai, como ele era meu O fã número 1, admirador, né? aham. E ele fazia essa ponte, né, com as minhas estatísticas lá dos Estados Unidos, que eu estava indo super bem no campeonato universitário americano, e ele mandava as estatísticas para a Confederação Brasileira de Basquete, através da Federação Paranaense, que o presidente era muito amigo dele na época, né? Então foi por estatística, na verdade, que eu fui convocada para a seleção brasileira, né? E aí você já estava se formando lá, de repente pensando assim, não, vou voltar para o Brasil agora, vou desenvolver minha carreira. E aí você recebe a grande notícia. Como é que foi Sim, isso? não, foi assim, meu pai falou assim, filha, você foi convocada para a seleção brasileira de basquete. Eu falei, não, pai, mas como assim? Não, eu mandei tuas estatísticas, você foi convocada. Aí eu falei assim, pai, mas eu não sei o que eu faço, porque eu estou me formando, eu estava pensando em seguir carreira aqui, Sim. né, fazer um pé de meia aqui, quem sabe, né, ficar até por aqui. Eu falei assim, filha, venha que a oportunidade é única. Você estava com Eu estava com 22, 23 anos. eu ia fazer 24, né? Aham. E aí eu falei assim, bom, então o que eu faço, pai? Eu falei, venha. Eu falei, então tá, eu vou de mala e cuia e seja o que Deus quiser, né? Aí eu cheguei no Brasil, não fui para casa. Isso fazia um ano, porque de ano em ano eu vinha para cá, passava julho, final, porque eu já trabalhava no acampamento de basquete lá da universidade, né? E vinha para cá, passava um mês e voltava para lá, para aguentar, porque é muito difícil ficar longe da família, né? Sim. E eu estava naquela fase do limite, assim, da saudade, né, de querer ver a família e tudo mais. Falei assim, então tá, pai, eu vou e se por acaso eu for cortada, eu volto, né? Aí eu falei assim, venha, não pode perder essa oportunidade, que oportunidade você não pode deixar passar, né? Então, mas aí você chegou, Dalila, numa equipe que até então você conhecia as outras meninas por reportagens, enfim, já eram conhecidas, já eram famosas. Você caiu num grupo formado. Como é que foi essa experiência para você? Você foi bem recebida? Você teve dificuldades? Sim, eu conheci as meninas porque eu joguei em São Paulo um tempo antes de ir para os Estados Unidos, né? Eu Tá. conhecia sim, mas não pessoalmente. A gente jogava contra e a gente sabia. Paula, Hortência, Janete, a gente conhecia porque elas eram as tops, né? Já Na eram época, né? conhecidas. Muito conhecidas, né? E assim, eu cheguei lá como se eu caí de paraquedas, assim, o pessoal não me conhecia, eu tive que provar quem eu era, eu tive que provar na quadra e fora da quadra também, né? E foi muito difícil essa adaptação, tá? Mas graças a Deus eu superei, né? Não, e é curioso, eu vou contar aqui uma curiosidade, que a Dalila, com toda essa altura que a gente está vendo aqui, ela era a mais baixa das Das pivôs. pivôs, É isso, isso? eu era mais baixa, eu tenho 1,85 m. E as duas pivôs titulares tinham 2 metros de altura, né? E daí tinha a Ruth, que tinha 1,90 m, e a Simone Pontello, que tinha 1,89 m. Eu vou ter que pedir para você se levantar agora, Claro. só para a gente fazer uma comparação, porque eu meço 1,60 m, ok, eu sou baixinha. Eu tô de Mas salto, né, Mira? olha aqui a diferença, o tamanho da Dalila. Eu tenho até que te perguntar, parece uma pergunta idiota, mas ser alta desse jeito, como é que é? Por exemplo, para namorar, Dalila, você teve Olha, dificuldade? a maioria dos meus namorados foram jogadores de basquete, vôlei, atletas, né?
Aí é muito sem difícil. problema. Daí não tem problema porque tem bastante gente alta. Gente, mas muito curioso, mas você não teve dificuldade por ser um pouquinho, alguns centímetros mais baixa na sua função, né? Não, Tanto que porque foi... eu tinha minha função de... Eu trabalhava muito na defesa, né? No rebote eu me posicionava bem. Eu sou mais ágil por ser menor, né? Então, acho que cada uma tinha a sua função ali. As meninas altas, a Alessandra e a Cíntia, a curiosidade é que elas estavam começando, iniciando a carreira delas naquela época. Então, elas faziam treino de coordenação. Era difícil para elas, porque elas eram muito grandes e eram novas ainda, né? Eu, na época, tinha 23 para 24 anos, elas deviam ter 18 anos ainda. Muito meninas, Então, elas tinham que trabalhar essa parte da coordenação, realmente. E como é que foi você entrar naquela equipe, o início, a preparação, a chegada do técnico, que também no início não foi muito bem aceito pela equipe, porque estava acostumado a treinar os meninos. Verdade. Conta para mim como é que foi esse clima na época. O Miguel Ângelo, ele tinha um parceiro dele, o Sérgio Maronese, que os dois eram assim... a alma gêmea um do outro ali, né? Porque eles se acertavam tão bem, né? Trabalhava com a parte psicológica e o outro com a parte técnica, sabe? Então, e mulher é complicado trabalhar, né, Mira? Eu já ia chegar lá. Mulher é bem complicado, porque a Tinha gente tem choro altos e de vez em baixos. quando? Tinha gente que passava, né? Tipo, tinha as fases ruins, né? A gente tinha que conversar. TPM, briga. Ixi, nossa, não é fácil lidar com mulher, né? Mas os dois, assim, era uma combinação perfeita para isso. Você teve algum problema de aceitação na equipe? Tive sim, porque eu caí de paraquedas, na verdade, Mira, porque ninguém me conhecia. Eu joguei uma época antes de ir para os Estados Unidos, né? Lá em São Paulo, em Guarulhos, na Pirelli também eu joguei. E eu conhecia as meninas, assim, que eu jogava contra. A Hortência, a Paula e a Janete a gente conhecia porque eram famosas, né? Sempre estavam eram tops na época, né? Então, assim, foi difícil porque eu tinha que provar a minha competência dentro e fora da quadra, né? Como pessoa e como jogadora. Então, realmente, foi como vou dizer, um desafio para mim, sabe? E graças a Deus, acho que deu certo. Mas me conta uma coisa, Dalila. Acontece muita situação de ciúmes mesmo? Um aparece mais que o outro, porque a imprensa às vezes escolhe alguma pessoa para eleger, né? Um lance já torna a pessoa uma rainha, enfim. É verdade, a mídia consegue, acontece né? muito isso, né? Eles conseguem botar em foco, né? Exatamente. A pessoa. E, claro, na época, a Hortência, a Paula e a Janete eram as pessoas mais procuradas, né? Paula, rainha Sim, Hortência. Então, a gente se conformava com isso. O basquete não era muito, né? As pessoas não conheciam muito o basquete. Até hoje, né? O basquete no Brasil não é muito popular. Então, assim, eles conheciam a Hortência, a Paula e a Janete. Pronto. Daí, as outras jogadoras eram as coadjuvantes. Então, a gente se conformava com isso. Não tinha, sabe? E quando tinha alguma coisa para falar, era tipo assim, né? O meu caso, Dalila vem do Texas e é convocada por estatística. E graças a Deus, das 15 jogadoras, éramos em 15 no começo, né? Sim. E iriam 12 só para a Austrália. Então, eu corri esse risco, né? Eu corri o risco de voltar de Malicuia, dos Estados Unidos, encarar esse desafio, de poder ser cortada também. Né? E ter jogado fora a oportunidade de ter ficado lá e seguido uma carreira dentro do que eu me formei lá na universidade. Mas eu arrisquei e, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, daqui a pouco nós vamos saber como foi a chegada da seleção campeã ao Brasil. E uma outra curiosidade, no auge desse sucesso todo, a Dalila simplesmente decidiu abandonar o esporte profissional. Você já vai saber por quê. Fique aí.